Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje, ela vai trabalhar um pouquinho novamente aqueles conceitos de concentração, cálculo de concentração, e o conceito de solubilidade, que está intimamente ligado com a ideia de concentração. Tá legal? Nós estamos na unidade 1, no capítulo 2. Hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre a solubilidade e resolver algumas questões do caderno de atividade de vocês. Legal? Beleza, vamos nessa. Pessoal, o que é solubilidade? Tá? Antes de responder essa pergunta, vamos entender o seguinte. Todos vocês já conhecem ou pelo menos ouviram falar do Mar Morto, né? Isso aqui é uma foto tirada do litoral do Mar Morto, tá? E essas coisas aqui acumuladas, meio esbranquiçadas, gente, parece espuma, não é. São sólidos, são cristais de sal, tá? Na verdade, de sais, né? Um dos mais abundantes é o cloreto de sódio, tá? O mesmo sal que a gente tem em casa, mas tem outros sais aí também. O que que acontece? Há uma formação natural desses sais em abundância no litoral. Por quê? Porque o Mar Morto ele é uma enorme solução de elevada concentração de sais, tá? Então, quando a maré sobe e traz essa solução para a areia, assim, para o litoral, quando essa água aqui evapora, vai depositando esses sais aqui, certo? Acontece também a redissolução desses sais, mas principalmente um dos fenômenos mais notáveis é o acúmulo desses sais aqui quando a água evapora, ou seja, eles recristalizam devido justamente à alta concentração de sais no Mar Morto. E aqui nós estamos envolvendo nessa ideia o conceito de solubilidade, ou seja, quanto de sal essa solução consegue dissolver, tá? É isso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, a ideia de solubilidade. Primeiramente, a gente tem aqui um gráfico que mostra a solubilidade do sal de cozinha, ou seja, do cloreto de sódio, tá? Em água. Em água. E detalhe, aqui nós estamos falando de uma quantidade de sal em gramas, tá aqui, certo? A cada 100 gramas de água. Então imagina o seguinte, você tem um recipiente com 100 gramas de água. Legal? 100 gramas de água são 100 mililitros de água, ok? É um décimo de um litro. Então você tem um recipiente com 100 gramas de água. A solubilidade ela vai te dizer o quanto você consegue dissolver de sal naquela quantidade de água, tá? E esse gráfico ele vai dizer o quanto a gente consegue dissolver também em termos de temperatura. Por quê? Porque a temperatura ela vai dizer para a gente o quanto a gente consegue dissolver também. A temperatura é um dos fatores que influenciam, não só a quantidade de água. Lembra, quanto mais água, mais sal você consegue dissolver, tá? E, entretanto, a temperatura também é um fator preponderante aí, de modo que, se você aumenta a temperatura, normalmente você consegue dissolver mais sal, certo? Isso permite que a gente consiga fazer cristais em casa, e se eu achar um vídeo sobre isso, eu mando para vocês. Tá? Então, o que é a solubilidade, afinal? Solubilidade, ela vai dizer o seguinte, quanto do soluto se consegue dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Claro, a uma dada temperatura, certo? Beleza então, gente? Então tá, olha só, aqui nós estamos considerando 100 gramas de água, mas pode acontecer de você ter uma quantidade maior de água, não tem problema, ok? O que a gente consegue analisar aqui? Que a solubilidade, então, ela indica um limite da concentração de soluto na solução. Como assim? Imagina que você tem um copo d'água e você tem sal. Você adiciona uma colherinha de sal no copo d'água e mexe. Tá? Dissolveu. Adiciona mais uma colherinha, mexe, dissolveu. Adiciona uma terceira colherinha, você mexe e você percebe que tem uma parte que não dissolve mais. Ou seja, o que acontece? Aquela solução que você criou, ela tem um limite de concentração para aquele sal. Tá? Se você tentar dissolver além daquele limite, não dissolve. Tá? Então, o que acontece? Você tem uma parte que permanece na fase sólida. Então, o que é a solubilidade? Ela é um limite de concentração de soluto que a solução consegue dissolver. Beleza? Tá? Uma coisa que a gente pode verificar nesse gráfico é o seguinte. Então, perceba que
a uma temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura ambiente, olha o que essa curva do cloreto de sódio nos mostra, que a solubilidade ela fica em torno de 34, 35 gramas de quantidade máxima de sal que a gente consegue dissolver em 100 gramas de água, certo? Então, o que a gente consegue tirar disso? O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio na água é de a uma temperatura de 25 graus Celsius, está aqui, o coeficiente de solubilidade é de 34 gramas de sal, de cloreto de sódio, em 100 gramas de água. Tá certo? E se a gente aumentar a temperatura? Perfeito. Se aumentar a temperatura por uns 90 graus Celsius, próximo ao ponto de fervura da água, o que a gente percebe nessa curva? Que a solubilidade do cloreto de sódio aumenta, tá? De modo que você consegue dissolver até um limite de 40 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Legal? É isso que esse gráfico traz informações para a gente. Então todo sal tem esse comportamento? Absolutamente não. Olha só. Aqui a gente tem um gráfico envolvendo vários sais, incluindo o cloreto de sódio. Está aqui, ó. Tá? Mas ele tem aqui o cloreto de potássio, ele tem o dicromato de potássio, ele tem o nitrato de chumbo, cloreto de cálcio e etc. Tá? Tem vários sais aí. O que a gente percebe? Que cada soluto, cada sal, cada substância, de uma forma geral, tem um coeficiente de solubilidade diferente a temperaturas diferentes. Legal? Um que é atípico é esse cara aqui, ó, o sulfato de césio. Conforme você aumenta a temperatura, a solubilidade dele diminui. É bem atípico, tá? Você percebe que a maioria não é assim. Aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade para o resto. Existem exceções, como a gente vê. Tá certo, gente? Beleza, então, até aí? Isso é a solubilidade. É o limite de concentração que uma solução consegue dissolver de um soluto. Beleza? Bom, aqui a gente tem uma simulação que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então, gente, percebam o seguinte. Aqui nós temos, então, todo um aparato. Tá? Aqui é um medidor de concentração de um soluto dentro de água, que é a água, certo? Um recipiente eu coloquei aqui de 1 litro. Beleza? Nós selecionamos o sal cloreto de níquel, está aqui. Por quê? Porque dentre todos esses sais, o cloreto de níquel ele tem uma coloração esverdeada, é mais fácil da gente perceber. O que vai acontecer? Nós vamos adicionar à água o cloreto de níquel, esse nosso soluto, tá? E ele vai começar a dissolver. Tá? Ele está dissolvendo, dando uma coloração mais acentuada para a solução, e percebe que conforme a gente vai adicionando sal, a concentração aqui vai aumentando, olha. Tá vendo? Legal. Só que nós vimos que em solubilidade existe um limite para a concentração de um determinado soluto na solução, certo? Então a gente está adicionando aqui, tudo está dissolvendo. Significa a solubilidade desse sal, cloreto de níquel, é alta. Olha só o que aconteceu aqui, ó, que apareceu. Saturado. O que significa? Que nós atingimos a concentração máxima desse soluto nessa solução. Tá? O que significa que a concentração, conforme a gente pode adicionar o quanto sal quiser mais, a concentração não vai mudar, olha. Tá certo? A concentração não muda mais. O que acontece é que o sal adicional que você coloca, que está além desse limite, ele vai direto para o fundo, ele não dissolve, ele permanece na fase sólida. Tá? E a solução, tendo atingido a sua concentração máxima, ela é dita solução saturada. Legal? Beleza então, gente? Olha só, a gente pode adicionar à vontade mais soluto, que o que vai acontecer? Só vai acumular mais fase sólida no fundo. Ele não vai dissolver mais. E a concentração não vai aumentar mais. Certo, gente? Então, isso é o que mostra a solubilidade para a gente. Então, o que nós vimos foi uma simulação criada pelo PET Interactive Simulations da Universidade do Colorado. Tá certo, gente? Depois eu vou deixar o link para vocês
poderem acessar a página. Isso aqui é tudo online, né? Só algumas das simulações elas têm que baixar e tem que ter o programa de suporte para executar. Mas boa parte deles é online, você consegue visualizar só tendo o Flash Player instalado no seu computador. Legal? Ou seja, pela própria página do navegador você consegue mexer na simulação, como a gente fez. Beleza? Vamos seguir. Então, gente, olha só. Vimos que a solubilidade é, portanto, um limite de concentração para o soluto na solução. Legal? Vamos pegar aqui um soluto do exemplo do material de vocês. O sulfato de cobre, tá? O CuSO4. Sulfato de cobre é um sal azulado, que é muito bonito. O que acontece? Nós temos aqui as informações com relação ao sulfato de cobre. Olha só, a solubilidade de sulfato de cobre a uma temperatura ambiente, ou seja, em torno de 20 a 25 graus Celsius, 20 graus Celsius no caso aqui, é de 20,3 gramas de sulfato de cobre a cada 100 gramas de água. Legal? Então, isso daqui é o quê? Esse 20,3 gramas. É a quantidade máxima que você consegue dissolver em 100 gramas de água. Tá certo? Olha só. Então, no primeiro caso, adiciona-se aqui 10 gramas de sulfato de cobre e a pergunta que se faz é: tudo dissolve? Tudo vai dissolver. Porque se você adicionou 10 gramas, é só lembrar, você consegue adicionar até 20,3 gramas. Legal? Isso, 20,3 gramas em 100 gramas de água, a 20 processos, né? É aproximadamente 20 gramas, tá bom? 20 gramas de sulfato de cobre. A gente faz esse arredondamento apenas para tornar mais fácil a nossa visualização. Legal. Então, no primeiro caso, olha só, sendo essa a concentração máxima, se a gente adicionou 10 gramas de sulfato de cobre, 10 gramas de soluto, tudo vai dissolver. Tá certo? No segundo caso, adicionamos 20 gramas de soluto. Tudo dissolve? Dissolve. A diferença dessa solução, da segunda solução para a primeira, é que a primeira ela é insaturada, ou seja, ela não atingiu a concentração máxima ainda. Tá? Na segunda solução, como nós adicionamos mais ou menos a quantidade máxima de soluto, então a solução ela tem a sua concentração máxima também, que é a concentração de 20 gramas de sulfato de cobre. Beleza? Em 100 gramas de água. Bom, se adicionarmos no terceiro caso 30 gramas, o que vai acontecer? Você vai ter uma concentração, você vai ter uma quantidade maior de soluto que a solução consegue dissolver. O resultado é o quê? Nesse caso, como a gente tem aqui, em todos os casos, uma temperatura de 20 graus Celsius, né? Somente 20 gramas de sulfato de cobre vão estar dissolvidos. Tá? E o resto? O resto, olha só, não dissolve. O resto, ele permanece na fase sólida. Quanto permanece? Se você adicionou 30 gramas e só 20 gramas consegue permanecer dissolvido, olha só. Então, os outros 10 gramas permanecem na fase sólida. Tá legal? Beleza? Então, gente, então essa solução está saturada? Está saturada. Só que ela está saturada e com corpo de fundo, que é aquilo que não dissolve, a gente chama de corpo de fundo. Legal? E o que é aqui uma solução supersaturada? Supersaturada a gente não vai usar muito, tá bom, gente? O que acontece? Você adicionou mais soluto do que a solução conseguia dissolver, aqueceu, tá? Só que aqui, então, essa solução ela é supersaturada, tudo dissolveu, você aqueceu para aumentar a solubilidade, tudo dissolveu, mas ela é supersaturada para 20 graus Celsius. Tá certo? Vamos supor que aqui está 50 graus Celsius para você dissolver todos esses 40 gramas. Quando você esfriou para 20 graus Celsius, vai formar corpo de fundo. Tá? Então, ela é uma solução que está supersaturada para 20 graus Celsius. Esquece, por enquanto, a ideia de solução supersaturada, tá bom? Vamos ficar até aqui, ó. Solução insaturada, saturada e saturada com corpo de fundo. Beleza? É só o que a gente vai precisar e o vestibular também. Vamos seguir. Aí surge uma pergunta, gente. A polaridade das substâncias, e a gente sabe que as substâncias têm polaridade, a polaridade influencia na solubilidade? Bom, essa é uma dúvida importante. A resposta é que sim, influencia sim. O que nós temos? Que se nós dissolvemos cloreto de sódio, que é um sal, portanto ele é um composto iônico. Se ele é iônico, ele tem cargas
e, por consequência, ele é polar. Tá? Se você dissolver cloreto de sódio em água, que também é uma substância polar, o que acontece? Tudo dissolve. Tá certo? O sal vai dissolver na água, claro, vai ter um limite, mas ele dissolve na água. Tá certo? Digamos, uma quantidade pequena, ele vai dissolver. Por quê? Sal é polar, água é polar, vai dissolver. Porém, se você tentar dissolver sal em um composto chamado benzeno, benzeno ele é apolar, tá certo? O que acontece? Não vai dissolver. Todo o sal que você adiciona, ele vai direto para o fundo, nada dissolve. Ou seja, o sal é insolúvel em benzeno. Vamos entender? Uma substância polar não dissolve numa substância apolar, certo? Beleza? O que isso mostra pra gente? Que se você misturar uma substância polar com uma substância apolar, no caso aqui água e tetracloreto de carbono, elas não se misturam. Por quê? Porque uma é polar e a outra é apolar, certo? Então, o que isso mostra pra gente? A solubilidade ela também está associada à polaridade das substâncias. Tem substâncias polares e tem substâncias apolares. Uma nunca vai se misturar com a outra. Beleza, gente? Isso é um fator importante. Tá? Até o resto dessa videoaula, nós só vamos falar de dissolução de substâncias polares. Legal? Ou seja, substâncias que dissolvem em água. Beleza? Então tá bom. Vamos praticar um pouquinho. Ali, na página 192 do caderno de atividade de vocês, a questão 29, que eu tinha pedido para vocês tentarem fazer, ela traz a seguinte informação. O dicromato de potássio, está aqui a fórmula, é um sal que possui coeficiente de solubilidade igual a 12 gramas a cada 100 ml de água, numa temperatura de 20 graus Celsius. Foram preparadas 3 soluções com quantidades diferentes desse sal, à mesma temperatura. Tá? Então a gente vai considerar a mesma temperatura para todos, ou seja, sem problemas de temperatura nessa questão. Ela pede, identifique em qual tubo coexistirão nessa temperatura solução saturada e fase sólida. Ou seja, a gente tem que ter uma solução que atingiu concentração máxima e ainda tem fase sólida. Lembrando que o coeficiente de solubilidade, que se refere aqui, ele é aquela concentração máxima, tá, de soluto. No caso, a informação dada aqui é de 12 gramas de soluto a cada 100 mililitros de água. Tá certo? Tá aí. Vamos observar então a primeira solução, no tubo A. O que ela tem de informação para a gente? Que se a concentração máxima ali, o coeficiente de solubilidade, é de 12 gramas para 100 mililitros, a concentração máxima é de, se você fizer o cálculo, 12 gramas dividido por 100 ml, a concentração máxima vai dar 0,12 gramas por mililitros. Certo? Beleza. Mas e se a gente pegar as informações que a gente tem no tubo A? Ah, tá. Pegou as informações no tubo A, vai ser 2 gramas para cada 20 ml, está ali, ó, 2 gramas para 20 ml. Isso vai dar uma concentração de 0,10 gramas por ml, ou seja, uma concentração menor do que a concentração limite, do que a solubilidade. Ou seja, o que isso mostra para a gente? Todo soluto vai estar dissolvido no tubo A, não vai ter corpo de fundo. Beleza? Porque a concentração é menor do que a concentração máxima. Tranquilo. Não forma corpo de fundo. Tá bom? No tubo B, tá? Se nós temos aqui a concentração máxima, o que acontece no tubo B? Bom, são 2,4 gramas de soluto dividido por 20 ml de solução. Tá aí. 2,4 gramas de soluto, 20 ml de solução. Isso dá uma concentração de 0,12 gramas por ml, ou seja, exatamente igual à concentração máxima. Só que o que isso mostra? Até essa concentração, tudo dissolve. Tudo dissolve até aí. O que exceder essa concentração, aí já o que exceder a quantidade de soluto já não dissolve mais. Tá? Não é o caso do tubo A nem do B. Vamos ver o tubo C. Temos a concentração máxima no tubo C. 7 gramas de soluto, 50 ml de solução. Legal, tá aí. Fazendo o cálculo da concentração, nós chegamos no 0,14 gramas por mililitro. Uma concentração maior do que a concentração máxima. Tá? Fica, entre aspas, né? O que acontece? A concentração vai ficar 0,12 gramas por ml, tá? Só que o excedente do que você adicionou
de soluto não vai dissolver. Ou seja, você tem no tubo C soluto dissolvido, deixando a solução saturada, coexistindo com a fase sólida, que é o corpo de fundo. Legal? O que efetivamente está dissolvido não é 0,14 gramas por ml, tá bom? Isso aqui é só uma concentração entre aspas, tá bom? Beleza? Então vamos seguir. Vamos olhar a questão 30 da página seguinte, da página 193. Ela pede o seguinte: considere os valores de solubilidade do sal de cloreto de potássio em função da temperatura. Tá lá, os valores de temperatura de 0 a 75 graus e as respectivas solubilidades desse sal, cloreto de potássio. Tá? Percebe que aqui a unidade está em gramas de cloreto de potássio por 100 gramas de água. Legal? É o padrão, 100 gramas de água ou 100 ml de água. A pergunta: qual é a quantidade de cloreto de potássio que se cristalizará ao resfriarmos uma solução saturada inicialmente a 75 graus? A gente resfria até 10 graus. Vamos ver que informações a gente tem aqui. Bom, se ele se cristalizará, significa que vai formar a fase sólida, tá? A solução está quente, tudo dissolvido, solução com a concentração máxima que está saturada, certo? Inicialmente a 75 graus. Só que quando você resfria, o que acontece? A solubilidade diminui, então vai começar a aparecer fase sólida, vai começar a cristalizar o sal excedente, né? Além da concentração limite. Tá aí. A 75 graus Celsius, conseguimos dissolver no máximo 50 gramas desse sal em 100 gramas de água. É isso daqui, ó. Tá? Isso é o máximo de sal que você consegue adicionar em 100 gramas de água a 75 graus. Beleza? Então, só que aqui a gente não vai considerar a quantidade de água, porque em todos os casos, em 75 graus e a 10 graus Celsius, que são as temperaturas pedidas, a gente vai considerar 100 gramas de água. Então, por enquanto, essa informação não vai ser útil. É só uma informação. Tá bom? Vamos lá. O que nós temos? Se ele estava a 75 e foi para 10 graus Celsius, a gente tem isso daqui, ó. Significa que a solubilidade foi de 50 gramas para 30 gramas no máximo, certo? E a gente está considerando o ponto de partida de uma solução saturada com 50 gramas de sal, tá? Então, o que acontece? O ponto de partida é, temos uma solução com 50 gramas de sal dissolvidos em 100 gramas de água, tá? Tudo dissolve. Ou seja, isso aqui é a concentração limite, a concentração máxima. Qualquer 1 grama além adicionado desse sal nessa solução já não ia dissolver mais. Tá? Então aqui são 50 gramas, é a quantidade máxima para 75 graus Celsius. Diminuiu a temperatura, o que acontece? Somente 30 gramas a gente consegue dissolver. Aí a pergunta é, cadê os outros 20 gramas de sal? Porque se você tinha 50, esfriou, só 30 estão dissolvidos agora, e os outros 20 graus Celsius, os outros 20 gramas de sal estão aonde? Exatamente, é a quantidade que cristalizou, é a quantidade que não dissolve em 10 graus Celsius. Certo, gente? E isso resolve essa situação aqui, tá bom? Quando você tem uma solução saturada a uma temperatura alta e você esfria essa solução, o que acontece? Você forma cristais. Por quê? Conforme você esfria, a solubilidade diminui, a quantidade dissolvida máxima é menor, então o excedente cristaliza, ou seja, o excedente volta para a fase sólida, ele dissolve, entre aspas. Tá certo, gente? Beleza, então aí? Tranquilo, né? Legal. Então, continuem praticando, continuem resolvendo o restante dos exercícios. Qualquer dúvida, manda no meu e-mail. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que continuem todos bem e que a força esteja com vocês, galera. Bom estudo a todos e até a próxima videoaula. Valeu!